Você encontrou então 3 qualidades ou mais em você, ou 3 situações onde a sua performance foi muito boa. Então você consegue perceber aqui que a gente está lidando com uma pessoa adulta, cheia de qualidades. Talvez na sua infância tenha existido coisas que não foram muito boas, mas todo o aprendizado que você passou, tudo que você teve, você também teve coisas boas que aconteceram com isso, teve qualidades. Eu quero que você carregue com você essa pessoa com qualidades que você é hoje, essas qualidades desenvolvidas, esses talentos. E vamos começar então a jornada. Hoje, como adulto com essas qualidades que você conseguiu perceber em você mesmo, a gente pode entrar em contato com coisas mais complicadas de você mesmo. Hoje você tem atributos a mais para poder conversar consigo mesmo. Você é a única pessoa no mundo inteiro que sabe exatamente o que você precisa ouvir em cada momento. Você é a única pessoa do mundo inteiro que sabe como consolar as suas versões mais tristes. Então, quando alguma situação lhe deixar chateado, para baixo, você pode usar essa versão sua, mais bonita, com qualidades, para conversar com você mesmo. O nome disso é automaternagem, onde você consegue criar uma conversa consigo mesmo, apresentando para você mesmo todos os pontos de vista. E a partir daí, essa sua versão atual, com qualidades, com coragem, com vontade de se transformar, vai poder conversar com a sua versão mais vulnerável. Isso é um processo muito interessante. Durante esse processo, observe tudo o que vem na sua mente. Não deixe nada escapar. Se entregue ao processo de aprendizagem, pois você é a única pessoa nesse mundo que sabe qual é o melhor jeito de conversar com você. Todos os desafios que se apresentarem e você entrar em uma conversa de automaternagem, você tem a coisa certa para dizer para você mesmo. Veja como isso é fácil. Quando uma sensação desagradável se instalar em você, algo que você não consegue nem definir o que está sentindo, um mal-estar, alguma coisa que pegou você do nada, você pode se fazer a pergunta: o que estou sentindo? O cérebro humano, ele precisa de respostas. É natural do ser humano querer respostas. Talvez a resposta não venha num insight rápido à sua mente naquele momento. Poderá vir horas depois ou talvez no dia seguinte. Poderá acontecer de naquela noite você sonhar. Talvez você lembre e não entenda. Talvez você lembre e entenda, e talvez você não lembre, apenas lembre que sonhou. O fato é que você fez uma pergunta para si mesmo e o seu cérebro precisa se organizar para te dar uma resposta. Ele precisa lhe fornecer alguma coisa. Se o seu mal-estar aumentar e você não tiver a resposta, refaça a pergunta. É importante não ignorar nada
que venha. Nenhum pensamento que vem pode ser ignorado, porque você vai receber pensamentos para tentar justificar aquele mal-estar. E mesmo que não pareça ter nenhuma conexão, pareça ser algo que não faz parte da resposta, mesmo assim esse pensamento não deve ser ignorado. Acolha o pensamento que vier à sua mente e comece a perguntar mais sobre ele. Digamos, por exemplo, eu quero saber por que pessoa X me causa um mal-estar. E naquele momento talvez nada venha, mas dali a algumas horas vem à minha mente a imagem da pessoa e inveja. Continue perguntando por que inveja. Você vai perceber que as coisas começam a vir na sua mente e você começa a perceber que tem afinidade com aquela informação que está vindo para você. A partir daí, você pode conversar com você mesmo, conversar com essa informação que foi chegando mentalmente para você devagarinho. É provável que você comece a ter mais sonhos e talvez você lembre, talvez não lembre, mas com essas perguntas e essas conversas você vai precisar reorganizar os pensamentos que estão inconscientes, as sensações que estão inconscientes. Elas precisam começar a se apresentar. Você não vai conseguir resolver todas essas questões em conversas internas. Vai precisar de mais coisas para conseguir ir mais a fundo nessa limpeza, nessa reprogramação, nesse novo jeito de agir, nessa elaboração de tudo o que aconteceu. Mas esse é um processo que pode demorar um tempo, mas é bem interessante. Converse com você mesmo, converse com a versão de você que lhe manda sensações estranhas, sensações no corpo, sensações de mal-estar, mau humor repentino. Entre em contato com você e converse tentando entender. Pergunte para você mesmo e quando a resposta chegar, tente conversar com essas respostas. O relaxamento com a respiração profunda é parte muito importante desse processo, pois sempre que reprimimos algo em nós, a gente tem a tendência a enrijecer os músculos, a gente fica tenso, a gente faz uma força corporal para esconder certas coisas da gente mesmo. Então, aprender a relaxar o corpo, fazer respirações profundas, inspirar, segurar, largar o ar é algo vital para que você consiga até mesmo receber respostas. O seu corpo é um reflexo da sua alma e da sua mente. E é importante, então, aprender a lidar com esse corpo, aprender a cuidar desse corpo, a relaxar esse corpo, deixar ele mais confortável, para que ele não venha a ser um empecilho na sua conversa consigo mesmo. Algumas pessoas nem sempre têm sensações emocionais de mal-estar. Nem sempre elas sentem que estão irritadas ou que estão com medo. Algumas pessoas costumam ter essas reações no corpo. Elas começam a sentir coisas como palpitação, dor de estômago, uma sensação estranha na garganta. Esses são sinais clássicos da ansiedade. É o corpo reproduzindo o que a mente nega
A mente não aceita sentir isso, mas o corpo precisa expressar isso de alguma forma. É interessante nesses momentos praticar a respiração profunda. Se você estiver numa situação onde não pode sentar para fazer um relaxamento, procure respirar profundamente, mesmo fazendo alguma coisa. Procure conversar, mesmo que seja mentalmente com você, e respirar fundo, para tentar acalmar o corpo e conseguir entrar em contato com o que está acontecendo naquele momento. Outro momento interessante para poder conversar consigo mesmo e se auto-maternar é quando você se percebe procrastinando algo que deseja fazer. Você precisa fazer alguma coisa, mas daqui a pouco você se vê trocando mensagens com algum amigo ou se perdendo em redes sociais, ou até mesmo indo ver televisão e acaba não fazendo aquilo que realmente era o seu interesse. Esse é um ótimo momento para perguntar para você mesmo por que você está procrastinando. Pergunte qual é o seu medo e a sua dificuldade em fazer o que você gostaria de fazer. Preste muita atenção nos detalhes, pode estar vindo muita informação ali. Você pode estar considerando a tarefa muito difícil, você pode estar achando que não vai dar conta, você pode estar se exigindo a perfeição. Muitas informações poderão aparecer do porquê você está procrastinando algo. Pode ser que você não se sinta confortável em conversar com você mesmo e perguntar para você mesmo o que está acontecendo. E isso pode ter a ver com uma sensação de não ser ouvido, não ser levado em consideração, não ser valioso para ninguém. Você pode ter dentro de você algo que dá a sensação de que o que você pensa, o que você fala é irrelevante e ninguém se importa. E nesse momento é o momento mais interessante para você perguntar para você mesmo o que está acontecendo. Talvez possa parecer difícil, possa parecer complicado, mas apenas inicie, apenas perceba as informações chegando até você conforme as perguntas que você se faz. Você já sabe que você tem qualidades, você já sabe que você conquistou coisas. Esse é o momento que você pode escutar sua parte mais vulnerável e entender o que ela tem a dizer a você. Se você tem medo de perguntar e por algum motivo acha isso bobo, irrelevante ou algo assim, ou até mesmo tem um certo ódio do que possa vir na sua cabeça, é importante você, mais que nunca, abraçar o seu eu vulnerável e escutar o que ele tem para falar. Você é a pessoa que pode levar em consideração tudo o que você tem a dizer a você mesmo. Talvez tenha coisas em você que não importe para as pessoas que fazem parte da sua família, mas isso tem que ser importante para você. Você precisa levar em consideração o que tem dentro de você. Você precisa aprender a validar aquilo que está em você, mesmo que sejam sentimentos que à primeira vista parecem muito desconfortáveis e muito ruins. E você pode ter a sensação que é melhor fingir que eles não existem, é melhor negá-los. A questão é que enquanto você negá-los, enquanto você fingir que eles não existem, eles estarão ali procurando um jeito de existir,
procurando aparecer e, consequentemente, eles estarão se esforçando para serem vistos e isso tende a atrapalhar demais as suas metas. Quando você mesmo aprende a validar o seu eu mais vulnerável, quando você começa a dar ouvidos e começa a entender que tem algo ali que precisa ser visto, talvez precise de uma solução, quando você consegue validar, você passa a não precisar tanto da validação externa. Você passa a cada vez menos ser refém da aprovação de outras pessoas. Você começa a perceber que você é mais senhor de si mesmo. Por isso esse é um processo bastante importante. Outro ponto bastante relevante é a regulação emocional. É um aprendizado que deveríamos ter tido na infância, mas não tivemos. A gente costuma fingir que está tudo bem, quando na verdade está triste, fingir que não está com raiva, quando na verdade está com raiva. Muitos de nós têm medo de sentir raiva. Por algum motivo, a gente não aceita a raiva que existe em nós. Porém, a raiva, que no mapa astrológico é representado pelo planeta Marte, ele também é a nossa força motivadora para correr atrás das coisas. Quando a gente reprime a raiva, a gente também reprime a parte de nós que é capaz de lutar por algo desejável. Aprender a regular as emoções é um processo essencial para a vida de todos nós. Regular as emoções sem dramas, sem criar vitimismos ou qualquer coisa do gênero, apenas regular. Se eu estou triste, eu me conscientizo que eu estou triste. Eu entro em contato comigo, procuro entender quais os motivos da minha tristeza, por que estou me sentindo assim e, mais que tudo, eu deixo essa parte de mim atual, com qualidades, com aprendizados, conversar com esse eu vulneravelmente triste. Eu explico para essa parte de mim mesma que tristeza é um sentimento que existe no mundo. Ele é normal e de vez em quando a gente fica triste, mas a gente não vai ficar triste para sempre. Explicar muitas vezes para mim mesma que a tristeza é um estado que pode ocorrer eventualmente com a gente, mas que a gente não é obrigado e a gente não vai ficar triste para sempre, é algo que é tão banal e tão comum, mas muitos de nós não interiorizou essa informação. Entender por que eu estou triste, o que o meu ser está querendo me dizer com essa tristeza, tem algo que está me abalando, tem algo que eu possa fazer em relação a isso, como eu posso me melhorar, como eu posso entender o que essa tristeza está me falando. Todos os sentimentos, eles existem para nos dizer algo. Existe algo sobre nós mesmos que precisamos saber e por esse motivo a gente costuma sentir. Um outro ponto muito importante, onde a gente pode nos descobrir mais e mais, entender quem a gente é nos observando em relação a como a gente percebe algumas coisas que existem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de criança. O que eu penso sobre crianças? Eu gosto de estar perto de crianças.
o resultado do meu pensamento, do que eu penso sobre as crianças em gerais. E veja bem, as crianças em gerais, aqui a gente não está falando de uma criança específica, a gente está falando do nosso conceito sobre crianças. O que a gente pensa sobre isso, né? Aqui a gente está falando de crianças como exemplo. Seguimos então. O que eu penso sobre as crianças? As crianças são chatas, são barulhentas, são exigentes, são implicantes. Esse conceito do que eu penso sobre as crianças em gerais está muito ligado com aquilo que eu entendi que eu causava nas pessoas, ou com aquilo que eu entendi que a minha mãe ou meu cuidador pensava de mim. Esse conceito do que eu penso sobre as crianças em geral tem muito a me dizer sobre mim mesmo, ou de como eu fui tratada como uma criança chata, implicante, não fui vista, fui tratada como uma criança barulhenta, ou com como a minha mãe me via, ou o que normalmente a gente adota como uma visão pessoal da gente mesmo, porém de uma maneira bastante inconsciente. Aquilo que mais me chama atenção sobre determinados assuntos, por exemplo, agora estamos falando de crianças, está muito ligado com alguma coisa que eu sinta sobre mim mesma, a parte de mim criança, aquilo que eu não quero ver de jeito nenhum porque é vergonhoso, é pavoroso, é dolorido. E aqui chegamos a um outro ponto. Nem sempre a gente está disposto a entender o que está acontecendo lá no íntimo da gente. Porque se a gente já fez questão de esquecer e tentar ir para outros caminhos, é porque aquilo não era nada confortável. Entretanto, não deu certo em outros caminhos. A pessoa continua procurando um jeito de viver melhor, de ter mais qualidade de vida. A pessoa ainda está insatisfeita com o que tem dentro dela. E agora chegou o momento de ter que olhar tudo que recebeu com mais carinho. E aqui a gente está falando de crianças. Mas se a gente fizer essa análise em relação ao feminino, ao masculino, a gente consegue ver no mapa qual é a visão que a gente pode ter do feminino e do masculino. E fazendo a leitura do mapa, fica mais claro entrar em contato com coisas que a gente faz questão de esquecer e de não lembrar. Porém, quando a gente vê ali, a gente percebe que aquilo é mais importante do que a gente desejava. Mas a gente pode se analisar e poder reviver isso, poder ressentir isso. Como eu enxergo as mulheres no geral, como eu vejo a essência masculina. Quando eu procuro um profissional da saúde, eu tenho uma preferência? Eu prefiro mulheres ou homens? Se eu prefiro homens, por exemplo, por quê? Porque as mulheres não estão dignas para me atender ou não são confiáveis o bastante. Entender como eu vejo o feminino e o masculino vai me ajudar a entender os meus relacionamentos, tanto com o sexo oposto quanto comigo mesma. Porque se eu sou uma mulher e eu percebo que eu tenho uma visão fragilizada do feminino,
como eu posso esperar que eu vou prosperar, que eu vou evoluir e que eu vou ser levada a sério, sendo que a minha visão do feminino está fragilizada. O mesmo para a visão do masculino. Como eu vou conseguir ser uma mulher tendo uma visão danificada, né, ou não real, ou uma visão errada do feminino? Como eu vou conseguir me sentir alguém de valor se a minha visão do feminino não tá boa e eu sou uma mulher? Entender esse processo também vai me ajudar a trazer respostas significativas para mim mesmo. Perceba que até aqui a gente ainda não entrou no resgate da nossa criança interior. Até aqui nós estamos conversando sobre algumas novas condutas para começar a deixar essa criança fluir, começar a entender quem somos, o nosso processo, começar a se questionar, começar a criar uma consciência maior. E por falar em consciência, é importante falar sobre, sabe aquela pessoa do seu grupo, do seu meio, que você não vê tão direto assim, talvez seja um membro da família, um conhecido, mas você simplesmente odeia essa pessoa. Essa pessoa nunca lhe fez nada. Você não tem nenhum motivo para odiar essa pessoa. Ela é até muitas vezes simpática com você, lhe trata muito bem, parece tudo perfeito, mas você não suporta olhar para essa pessoa. Você fica com um ódio. Só o fato dela respirar perto de você lhe deixa completamente irado. Pois bem, essa é uma excelente pergunta para você fazer para você mesmo. O que essa pessoa tem que lhe causa esse sentimento? É incrível como, quando você receber a resposta, você poderá entrar em contato com algo que está muito oculto dentro de você, pelo menos oculto para você mesmo. Normalmente a gente pensa que as nossas questões mais delicadas estão muito ocultas e ninguém sabe, mas a grande maioria das vezes as pessoas ao nosso redor nos percebem, nos sentem, elas percebem que tem algo ali e muito provavelmente percebem pelo tanto de esforço que a gente faz para esconder, inclusive da gente mesmo. Pergunte a você mesmo por que aquela pessoa que você não suporta e que nunca te fez nada mexe tanto com você, te deixa tão irritado. Pode ser bastante revelador ouvir o que você mesmo, o seu eu vulnerável, tem a dizer para o seu eu de hoje. Isso não significa que você vá necessariamente gostar da resposta. Não significa que você vai achar a coisa mais linda do mundo, mas com certeza vai ser algo bem menos grave do que talvez você pense. Com certeza você vai perceber que tem tanta emoção naquilo que nem era para tanto, não é tão importante assim. De repente você vai perceber que é apenas alguma característica que você precisa olhar com mais cuidado, ou alguma coisa que você precisa desenvolver.
Muitas vezes a gente odeia pessoas que ficam mostrando tudo que a gente evita ser. Eu já vi caso de pessoas que odeiam gente que corre atrás da própria vida, que foca na sua vida. Elas detestavam essas pessoas. Mas por quê? Porque essas pessoas estavam mostrando a elas o quanto elas estavam acomodadas em si mesmas. Isso gerava nelas um ódio imenso. Nem sempre vai ser assim tão simples. Eu já vi também pessoas odiarem outras pessoas por terem as mesmas características do que elas têm. Seja de um jeito ou seja de outro, fazer essa pergunta para si mesmo vai te trazer uma consciência maior sobre si mesmo. Outro ponto extremamente relevante é: não esqueça que você deve estar sozinho quando tiver essas conversas com você mesmo. Lembre-se, é uma conversa delicada, é um assunto muito particular seu, e embora você ame demais as pessoas da sua família, mesmo assim a gente está falando de assuntos que são muito particulares. Tenho certeza que são conversas que você vai preferir estar sozinho. E outro ponto muito importante é: faça as perguntas em tom alto. Alto no sentido de deixe a fala acontecer. Fale, verbalize. Não faça essa conversa por pensamento. Faça essa conversa através da voz, porque o seu eu de agora vai verbalizar, vai falar com a voz, mas o seu eu vulnerável vai lhe enviar as informações que você precisa por pensamento.